Olá, bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco. Este é o nosso canal Reino em Pauta, transmitindo uma palavra de fé ao seu coração. Muito obrigado, amigo, irmão, cooperador desta obra, deste canal. Obrigado porque você já se inscreveu, obrigado porque você deixa o seu like, obrigado porque você certamente compartilha com seus amigos. Fala aos seus amigos, eles também farão, se inscreverão e eles participarão desse ministério profético de todas as manhãs, tá bom? Queridos, nós estamos ministrando uma série escatológica sobre o livro de Daniel. Então, o tema é o seguinte: Daniel e sua visão revelada. Aleluia! Estamos aqui no capítulo 7, versículo 9. Irmãos, diz que enquanto eu olhava o trono, tronos foram colocados. Tronos. Quando você começa a ter a visão de tronos, né? Onde tem um trono, quem assenta no trono é o rei. Então, tronos começaram a ser colocados. Eu quero dizer para você que tronos estão sendo colocados. É o que está dizendo aqui, ó. Então, um ancião assentou. E sua veste era branca como a neve, o cabelo branco como a lã, seu trono envolto em fogo, e as rodas do trono, ela estava em chama. Diante dele saiu um rio de fogo. Milhares de milhões o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. O que está falando aqui? Está falando aqui que chegou o dia do arrebatamento dos santos vencedores. Está falando aqui, no contexto eu entendi que a besta 1 assumiu, na sequência, irmãos, os tronos são colocados, o ancião se assenta e acontece o quê? Milhões e milhões de homens de Deus, milhões e milhões de virgem prudente, sobe. Representando o quê? Mateus 25, representando 50% de todos os crentes que invocaram o nome do Senhor, agora sobem e estão diante dele. Aleluia. Agora o que me deixa maravilhado é a sequência. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Falou de trono e falou de tribunal, né? Tribunal. Irmãos, o Paulo, no livro de Coríntios, ele fala do tribunal. Ele fala assim que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para dar conta daquilo que tivermos feito na terra, através do corpo, bem ou mal. Nossa, esse versículo é muito significativo, irmãos. Eu entendo nesse versículo um significado muito grande, né? Todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Todos. Eu e você e todos. Daremos conta daquilo que tivermos feito por meio do corpo. Quando a gente fala por meio do corpo, o entendimento rápido e raso é que são as ações do nosso corpo físico. E homens leem isso e colocam uma doutrina sobre isso, estabelece uma lei humana, natural, para que os homens andem sobre essa lei. Mas isso é muito pobre, o entendimento apenas disso. O entendimento vai mais profundo. Amados, quem é a igreja na terra? Paulo fala em Efésios que a igreja é o corpo de Cristo. Então, compareceremos diante do tribunal e daremos conta de tudo aquilo que tivermos feito através do corpo, por meio do corpo. Eu entendo na profundidade também que esse corpo representa a igreja. Então, como igreja, o que eu tenho feito? Eu vou dar conta diante de Deus daquilo que eu tenho feito, como igreja. Será que eu sou uma igreja que ama, que semeia, que cuida, que trabalha? Como eu sou na terra como igreja, como corpo? Como igreja, você diz, eu sou igreja, tá? Mas você tem comunhão com o seu irmão? Porque existe igreja e igreja. Eu falei já hoje mais cedo que tem 5 virgens prudentes e 5 virgens imprudentes. No conteúdo das 5 virgens prudentes, irmãos, tem amor, tem comunhão, tem perdão,
tem satisfação, tem alegria, tem reconhecimento, tem humildade, né? O fruto do Espírito aparece literalmente na vida das 5 virgens prudentes. Agora eu preciso ver como eu estou, porque haverá um tribunal. O tribunal, irmãos, é muito sério. O tribunal, esse tribunal aqui, não vai definir, não vai levar as pessoas, quem vai para o céu ou para o inferno. Esse tribunal aqui vai julgar aquilo que eu tenho feito através do corpo. Por isso é que eu bato muito na tecla do entendimento sobre o corpo. Ganhar revelação sobre o corpo. Nós ficamos durante muito tempo com uma letra em cima do palco da nossa comunidade, escrito: a igreja é o corpo de Cristo. Por que nós colocamos essa letra lá? Exatamente para que as pessoas sentassem na cadeira e já olhassem e ficassem gravando. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Porque é um entendimento, irmãos, em que a religião não costuma falar. A religião não fala muito isso. A religião até fala que a igreja é aquele salão com aquela placa. Não, mas isso não é igreja. Isso é a casa, isso é o local de reunião. A igreja está dentro de você. Haverá um trono, haverá um tribunal, aliás, para julgar o que essa igreja tem feito. O que tem acontecido como igreja. Por exemplo, o desamor é uma coisa que não vai passar nesse tribunal. A divisão não vai passar nesse tribunal. A falsidade não vai passar nesse tribunal. Lá só vai passar aquele que invoca o nome do Senhor. Porque quando nós ganhamos a realidade de invocar, sabemos que erramos, que pecamos todos os dias, então nós invocamos, nós nos rendemos todos os dias. O grande problema é o homem achar que ele não erra, que ele não falha, que ele não precisa se arrepender, que ele não precisa se render. Quando acontece isso, irmãos, ele é reprovado nesse tribunal. E a reprova desse tribunal, quando a Bíblia diz que os livros foram abertos, eu não li na Bíblia que os livros foram abertos, e então o ancião começou a ler o livro, e começou a dizer assim: olha, aqui você errou, aqui você acertou. Não. Eu disse acerca da palavra ancião, que eu entendo, né, maturidade. Então, quando a pessoa chegar diante dos livros e diante do tribunal, diante da presença do Senhor, diante do nosso Senhor, o que vai acontecer? As pessoas vão olhar para o Senhor e já vão ver para onde que elas vão. Se elas vão ver se elas passaram no tribunal, não. O tribunal, irmãos, vai levar um grupo de pessoas a reinar. O mesmo tribunal vai levar outro grupo de pessoas a ranger os dentes. Quem se lembra, amados irmãos, da festa do rei? Que o rei convidou muita gente, né? E o pessoal não aceitava o convite, daí convidou todo mundo. Daí o rei chegou lá e viu que tinha alguém sem veste nupcial. E quando ele viu aquela pessoa sem veste nupcial, ele falou assim: ó, pegue os servidores, pegue a pessoa, leve lá fora, espanque ele e coloque nas trevas exteriores. O tribunal definirá isso. Então, amados, qual é o segredo nessa reflexão para que eu e você possamos vencer? Ser vencedores. Precisamos aprender a invocar o nome do Senhor. É o primeiro caminho. É o antídoto. Tá? É o remédio para que eu possa realmente chegar lá. A palavra diz que tinham milhões e milhões, milhares e milhares de pessoas diante do ancião. E então, aqueles tronos, agora o tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Oh, Senhor Jesus, que tremendo, né? Esse dia está próximo. E eu e você precisamos atentar com diligência para esse dia. Nós não podemos, amados irmãos, passar um dia, uma hora sem invocar o Senhor. Quantas vezes a gente acha que vai viver muito tempo e logo parte? Você acha que os irmãos nossos que partiram acharam que ia partir naquele dia? Não. Mas eles invocavam o nome do Senhor. Eu me lembro, irmãos, do pastor Fernando Izique, 2 semanas antes de Deus levar ele, ou 3 semanas, eu nunca vi esse homem buscar tanto a Deus. Todos os dias no templo, orando, clamando, pedindo misericórdia e pregando e dizendo: Deus está falando comigo, Deus está ministrando no meu interior, né? E logo depois o Senhor veio e colheu aquela rosa.
Então, o que eu quero dizer para você é que é muito importante atentar com diligência para isso, tá? Vamos lá, então. O tribunal aconteceu, e aí Daniel diz, eu continuei a observar, por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Olha só, fiquei olhando até que o animal foi morto, e seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por mais um período de tempo. Olha aqui, que tremendo, né, amados irmãos? Então vamos lá, vamos sequenciar agora, para terminar essa parte aqui. Vamos ver se dá tempo aqui no horário aqui. O trono foi estabelecido e o tribunal começou o seu trabalho. Isso vai acontecer no arrebatamento dos santos vencedores. A besta, aquele chifre pequeno que representa a besta no seu segundo estágio, né? Que era arrogante, que era terrível, começou a fazer o seu trabalho assim que os santos foram arrebatados. Apocalipse, eu já preguei sobre isso, revela no segundo estágio, porque a primeira besta no primeiro estágio ela morre e ressuscita. Como afinal de contas ela é o anticristo, precisava ressuscitar, né? E ela no primeiro estágio não, mas no segundo ela ressuscita, e aí começa então a usar a sua arrogância, o seu poder, e aí comete o sacrilégio que eu falei nas últimas reflexões, vai até o terceiro templo, que será reconstruído em Israel, e estabelece, coloca a sua imagem lá no Santíssimo Lugar, e diz, agora eu mando, acabou. Então esse chifre pequeno, essa besta no seu segundo estágio, ela fará isso, amados, depois que ela ressuscitar, ela fará isso, ela levantará para destruir, sabe, principalmente os santos, ela levantará para romper com todas as autoridades e todos os reinos, e ela se levantará e dirá, agora é comigo, sou eu. Então esta é a besta número 2. Mas os santos, nos seus milhões e milhões, e milhares de milhares, estarão diante do Senhor, do Senhor que os salvou. Por isso, invoque o nome do Senhor, quantas vezes você sentir durante o dia, para que o Senhor possa te abençoar. Ore comigo. Pai, obrigado por essa manhã. Manhã em que eu estou falando aqui rapidinho com os meus queridos irmãos, transmitindo uma palavra para eles. Eu quero agradecer por cada um, ó Deus, que atenta para essa mensagem, para esse ministério. Ó Deus, fica com cada um. Abençoa os irmãos que cooperam no canal, os irmãos que ajudam, aqueles que se inscrevem todos os dias. Obrigado, Senhor, pela vida deles. Abençoe a cada um. É a minha oração no nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica comigo e nós prosseguimos.